Quem pode orar para a gente começar? Em nome de Jesus, um só. Benjamin hoje? Benjamin não, né? Hoje não. Deixa para a próxima. Pai, louvamos o teu nome. Senhor, obrigado por Deus maravilhoso, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra é a verdade, ela nos liberta, ela nos transforma. Sim, Deus. Ela nos transporta para perto de ti. Podemos entender, Senhor, um pouco o teu coração e a tua vontade para a vida da tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender e reter no nosso coração. Sim, Ó Senhor, a tua palavra, para sermos fiéis até o dia em que vieres buscar a tua igreja. Senhor, fala connosco, para que possamos ter sede e fome da tua palavra, para experimentarmos todas as tuas promessas para louvado seja o teu nome, Jesus. Apresentamos este tempo, Senhor, ministra os nossos corações, toma o teu cérebro com capacidade, com graça, com revelação do alto, para enriquecer a vida da tua igreja. Pai, nos apresentamos no nome e no poder de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente recapitular aqui o que falamos na nossa última aula, falamos sobre os dízimos em Israel. Amém ou não amém? Quem lembra? Quem lembra? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, nós falamos sobre os 5 tipos de dízimo aplicados na lei. Por quê? Porque quando falamos de dízimo, para aquelas pessoas que amam o dinheiro, para aquelas pessoas que têm amor pelo dinheiro, elas muitas vezes falam assim para nós: mas o dízimo é coisa da lei. Só que se você pergunta para ela: ok, se o dízimo é coisa da lei, como que era o dízimo na lei? Ela também já não sabe dizer, ela também já não vai saber responder. Então, para que saibamos profundamente do que diz respeito o dízimo, falamos sobre a aplicação dos 5 dízimos na lei. Porque segundo a lei de Israel, a lei de Moisés, porque quando falamos da lei, falamos da lei que Deus deu para Israel através do profeta Moisés. Então essa lei vai ser explícita para nós a partir de Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Lembra? Quem lembra? Os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Então, ali vai ser em Êxodo, em todo o livro de Levítico, em Números e em Deuteronômio, que é uma repetição da lei. Então essa é a lei de Moisés. Quantas leis são? Quantos mandamentos são? 200 Quase. Quantos mandamentos contém toda essa lei? Toda essa lei de Êxodo capítulo 20 até o último capítulo de Deuteronômio, quantos mandamentos tem na lei? 317, quem dá mais? Toda a lei de Israel, a lei de Moisés, são 613 mandamentos. Essa é a lei. Essa é a lei que o povo de Israel, o povo judaico, segue e tenta cumprir. 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos, 365 são prescritivos. Como assim, pastor? Não faça isso, não faça isso, faça assim, não faça assado. 365 desses 613. É quase que um por dia. É quase que Deus dizendo para nós, uma vez por dia, o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. E desses 613 mandamentos, nós conhecemos 10. Era para conhecer, né? Que foram os escritos nas tábuas. Lembra? Esses 10, pastor, mas Jesus diminuiu isso para 4. Jesus diminuiu isso para 2. Não. Não existe nada disso. Tá bem? Os 613 estão resumidos e foram tirados dos 10 principais. Estão conseguindo compreender? Então, de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, todo o teu entendimento, desse ele tirou tantos outros.
Está conseguindo compreender ou não? Então, não vou entrar aqui na questão da lei, porque senão a gente vai muito profundo nisso aqui. Isso aqui tem muita conversa, muito debate. Jesus veio cumprir, Jesus é o fim da lei, o Novo Testamento, Nova Aliança. A gente entra numa seara aqui que não é interessante. Pode deixar, ela apaga mesmo. Ela apaga mesmo, brigadinho. Então nós vamos entrar numa seara que a gente fica aqui o ano todo falando sobre isso, que não é o caso. Estou só te trazendo. E dentro desses 613 mandamentos, que é a lei, há algumas menções aos dízimos. Está conseguindo compreender? Então, falamos sobre os dízimos. Falamos sobre o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo. Falamos sobre o Maaser Sheni, que é o segundo dízimo. Falamos sobre o Maaser Ani, que é o terceiro dízimo. Falamos sobre, cadê o quarto dízimo aqui? Quem tem o papel aí? O Terumah Hamaser, que tem aí. E falamos também sobre o dízimo, o Maaser Hamelech, que é o dízimo do rei. Amém ou não amém? Quem lembra disso? Todo mundo lembra, né? Só recapitulando aqui. Não vou entrar nesse aspecto, quem veio, veio. Quem não veio, assiste lá na internet. Alguma dúvida aqui em relação aos dízimos? Só que esses dízimos são para nós. Irmã Tânia, tem que dar 5 dízimos? 10, 20, 30, 40, 50%. Esses dízimos são os dízimos da lei, são os dízimos para o povo de Israel, porque a lei foi dada para Israel. Amém ou não amém? A lei não foi dada para as nações. Lembra que eu falei quantos tipos de mulher tem na igreja? Nas escrituras. Quantas mulheres há na escritura? Ah, irmão, você me olha com uma cara como se eu nunca tivesse dito isso antes. Eu falei para vocês uma vez, ou mais, que há 3 tipos de mulheres quando se fala sobre profecia, quando se fala da questão profética. São 3 mulheres que a Bíblia fala. Uma mulher é Israel, a outra mulher são as nações. Será que esse osso aqui apaga? Olha, né, que ele apaga, ele só não gruda. A outra mulher são as nações, e a outra mulher é você. Você é a outra mulher. Então, a lei de Moisés, Deus deu para uma mulher. Qual mulher? Para essa mulher. E qual que era o intuito? Qual que era o intuito de Deus dar a lei só para essa mulher? O intuito era que essa mulher fosse uma nação de sacerdotes. Cada judeu, cada hebreu era para ser um sacerdote. E quando ele tem a lei de Deus sobre ele, o que ele deveria fazer? Levar essa lei para as nações. Então, qual que era a missão que Deus planejou para o povo de Israel? Olha, vou entregar a minha lei para você, e você que é o meu povo, você vai lá nas nações e você vai ensinar a minha lei para as nações. Está conseguindo compreender? Então você vai lá na Síria, você vai na Babilônia, você vai para o Egito, você vai para todos os lugares, para todos os confins da terra, e você vai levar a minha palavra para eles, a minha lei, porque o homem desobedeceu a minha lei, os meus princípios. Está conseguindo compreender? Então o que Deus teve que fazer? Deus teve que criar uma lei, porque os homens já não cumpriam mais com os princípios de Deus. Também não vou entrar nessa seara, porque tem uma lei que Deus colocou no coração de cada ser humano. Existe uma lei que Deus colocou no coração de cada ser humano, e ele vai ser julgado segundo essa lei. Aquele ser humano, que você pode perguntar para mim assim: pastor, quem conhece a Ilha de Páscoa? A Ilha de Páscoa, vocês conhecem, vocês não estão ligando o nome à pessoa. Não, vocês conhecem. Quem que já viu na televisão aquelas estátuas que tem umas cabeças enormes de pedra? Que lá é a Ilha de Páscoa.
essas cabeças de pedra ficam lá na Ilha de Páscoa. É uma ilha do Chile. Ela fica a quase 400 quilômetros do Chile, da costa do Chile. O que eu quero dizer com isso? Uma civilização que viveu há muitos anos atrás ali, nessa ilha, isolados. Tinham os seus deuses, que eram essas cabeças de pedras enormes que eles fizeram. E essas pessoas ali morreram. Amém ou amém? Jesus, o nome de Jesus ou do Messias chegou até lá naquela ilha? Muito provavelmente não. Muito provavelmente ninguém foi lá falar sobre o Messias de Israel que viria, e muito provavelmente para esse povo que vivia ali naquela época, e muito provavelmente também ninguém foi lá falar para ele sobre Jesus Cristo. Aí você me pergunta, e essas pessoas que morreram vão para o inferno? Cric, 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 né? Como que é a salvação desse povo? Se a gente sabe que a salvação é mediante o sacrifício de Cristo. E essas pessoas nasceram antes de Cristo. Então as pessoas que nasceram antes de Cristo têm a salvação porque esperavam a vinda do Messias. Mas essas pessoas da Ilha de Páscoa também não conheceram essa lei. Como que eles são salvos ou condenados? Isso aqui é outra matéria. Porque Deus colocou uma lei no coração deles. E a gente vai entrar nisso, quem sabe, um dia no futuro. Mas enfim, não quero falar sobre isso, estou falando sobre a lei de Israel. Então, a ideia de Deus era, vou entregar a lei para Israel e vou fazer deles uma nação de sacerdotes. Nós já lemos esse texto aí 1 milhão de vezes, do capítulo 18. Você lembra, não lembra? Não lembra também, né? Mas também não vou falar sobre ele agora. Nós falamos sobre ele, que Deus que chamou o povo, capítulo 19, peço desculpa, chamou o povo para ir lá no monte, sobe aqui que eu vou implantar a minha lei em vocês, e vocês serão para mim um só povo, e serão uma nação sacerdotal, e aquela coisa toda, suba para cá, que eu vou... E aí o povo não quis, eu já falei sobre isso. O povo não quis ir, mandou Moisés, não, vai lá Moisés por nós, aí a gente não quer subir não, ou seja, eles recusaram, amém? Mas, então... Como o povo de Israel, quem pode pegar uma água para mim ali em nome de Jesus? Como o povo de Israel não quis, presta atenção, não quis ser uma nação de sacerdotes, então Deus teve que fazer um plano B. Então ele vai lá e faz o quê? Ao invés de uma nação de sacerdotes, ele teve que pegar dessa nação uma tribo. Foi o escape. A tribo de Levi foi um escape. Não era a ideia original de Deus que somente a tribo de Levi fosse a tribo sacerdotal. O que Deus queria era que toda Israel fosse uma nação sacerdotal. Está conseguindo compreender? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Era isso que Deus queria, mas o povo não quis, então Deus falou, quer saber? Eu vou mudar aqui a história aqui e vou fazer diferente. Então implantou a lei, e dentro dessa lei está aqui os dízimos. Amém, pastor? Entendi. Então eu tenho que seguir a lei? Eu tenho que seguir a lei ou não? Então, se eu tenho que seguir a lei, eu tenho que dar 5 dízimos. Eu tenho que dar, lembra que nós estudamos na semana passada? No primeiro ano, tenho que dar, ou no primeiro mês. No primeiro mês tem que dar uma Aser Rishon e uma Aser Sheni. No segundo mês ou no segundo ano tem que dar uma Aser Rishon e uma Aser Sheni. No terceiro ano, no terceiro mês, tem que dar uma Aser Rishon e uma Aser Ani, que é o dízimo dos pobres. Quem lembra? Vamos começar agora? Não, né? Porque a gente não está preso na lei. Nós não seguimos a lei, essa lei aqui. Nós não seguimos essa lei. Pastor, mas tem 10 mandamentos que diz que eu não tenho que matar. Assassinar, para falar a verdade, já te ensinei sobre isso também, né? Se eu não sigo essa lei, então eu posso assassinar? Se eu não sigo a lei de Moisés, então eu posso adulterar? Porque aqui também diz que não adulterarás.
Por que eu não adultero? Por que eu não assassino? Por quê? Desses 10 mandamentos aqui, 9 deles são repetidos no Novo Testamento, no Novo Concerto, pelo qual nós vivemos. Amém ou não amém? A lei de... Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que quando muda o sacerdote, ele pode mudar a lei. Então, como estamos debaixo da lei de Cristo, cumprimos 9 dos 10 mandamentos, porque 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Só um que não. Qual é? Não. O dízimo não está nos 10. Está nos 613. Não está nos 10. O que você faz? O que a gente está fazendo agora? Das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado, é necessário descanso. Nós não cumprimos esse mandamento porque ele ficou aqui. Ele não foi repetido aqui na lei de Cristo. Amém ou não amém? Amém. Estou te preparando porque agora a gente vai entender. Então quer dizer, vão dizer os adventistas. Os adventistas vão dizer assim para nós: interessante. Então quer dizer que você não quer guardar o sábado, só que quer que o seu povo dê o dízimo. Ou seja, para guardar o sábado, a lei não serve, mas para dizimar, a lei serve. Estou até sendo advogado do cão aqui, né, irmão? Então quer dizer que para dizimar, aí é a lei, mas para guardar o sábado, a lei já não existe mais. Que história é essa? Simples. Nós não dizimamos pela lei. Nós já lemos o texto de Mateus 23, 23, amém ou não amém? O texto de Mateus 23, 23, que Jesus fala para os fariseus, que eles dão dízimo da hortelã e do coentro, não deixai de fazer uma coisa nem a outra, mas vocês não fazem, vocês não cumprem com a justiça. Não. Então o dízimo não era nada novo para Jesus, pelo contrário, era para ele era judeu. Mas nós lemos um texto importantíssimo lá em Gênesis capítulo 14, quem lembra? Você não lembra de nada, né, irmão? O que aconteceu com você, irmão, dos últimos 15 dias para hoje? Você lembra ou não lembra? Vou ter que ler de novo? O que acontece em Gênesis capítulo 14? Verso 18. E Melquisedeque, rei de paz, que é Salém significa paz, terra da paz, trouxe pão e vinho, pois atuava como sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Falamos também que essa passagem aqui ela é espetacular. Por quê? Porque acontecem coisas interessantes nesse versículo. Quando você vai estudar a teologia, já falei sobre isso, vou repetir porque tinha gente que não estava. Na teologia existem 3 disciplinas, 3 matérias, 3 cadeiras importantes quando você vai estudar teologia. Uma se chama hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência, é a disciplina que você estuda na faculdade, no instituto, seja lá o que for, onde você for estudar teologia, onde você vai aprender a interpretar as escrituras. Porque você não pode simplesmente pegar a Bíblia, sair lendo e dizer: olha, eu acho isso. Não, você pode achar qualquer coisa, meu irmão. Eu sou daltônico, se eu olhar para sua roupa e falar para ela que eu acho que ela é rosa, eu sou daltônico.
A minha palavra tem peso? Eu tenho autoridade? Eu sou daltônico. Lá em casa, a única coisa que vocês me conhecem um pouquinho, vocês sabem que eu sou meio crítico assim e tal, né? Enfim, faz parte. Eu também tenho defeitos. A única coisa que eu não discuto com ninguém lá em casa é sobre cor. Priscila olha para minha roupa e fala, não está combinando, sei lá, verde com vermelho. Eu falo, amém, irmão, vou trocar agora, porque para mim nem era verde. Então, a hermenêutica é o quê? Você vai ficar lá um tempão aprendendo como que você vai entender e interpretar a Bíblia. Amém? Existe uma outra disciplina que chama homilética. O que é a homilética? A homilética é a lei da pregação, ou seja, como que se deve pregar as Escrituras. Então, uma vez que agora você já aprendeu hermenêutica, uma vez que você já estudou as Escrituras e agora você sabe como interpretar as Escrituras, então a hermenêutica vai te ensinar a pregar as Escrituras. Vai ensinar lá o sermão expositivo, o sermão temático, o sermão textual, como elaborar um sermão, introdução, transição, figuras. Vai te ensinar lá perguntas propositivas, né, pastor? Vai te ensinar lá as perguntas propositivas que você faz no sermão. Enfim, isso é a homilética. E você vai aprender também a exegese. O que é exegese? Como tirar do texto o seu real significado, principalmente no que diz respeito às palavras. Amém ou não amém? Pastor, por que você está falando isso tudo de teologia? O que eu tenho a ver comigo? Vou para o instituto, pastor? Não. Porque dentro desse conceito de estudo das Escrituras, existe um princípio que se chama princípio da primeira menção. O que é isso? Significa que toda vez que uma palavra dentro da exegese, toda vez que uma palavra ela aparece pela primeira vez nas Escrituras, estude o significado daquela primeira menção, porque ela vai se repetir todas as vezes nas Escrituras. O mesmo sentido, o mesmo significado, o mesmo propósito. Está conseguindo compreender ou não? E por que esse texto de Gênesis capítulo 14 é interessantíssimo? Porque é a primeira vez na Bíblia Sagrada que aparece a palavra dízimo. E não sei se você compreendeu aí que Gênesis está antes de Êxodo. Que Gênesis está antes de Levítico. E foi escrito antes. Porque qual foi o primeiro livro escrito das Escrituras? Jó. Cronologicamente, o primeiro livro escrito foi Jó. Só que Gênesis foi escrito antes de Êxodo. Amém ou não amém? Pelo menos, deixa eu fazer uma conta aqui, 400 anos para ir para o Egito. Olha, pelo menos uns 800 anos antes. Isso aqui acontece mais ou menos uns 800 anos antes dos 10 mandamentos. Então, é a primeira vez que a palavra dízimo aparece nas Escrituras, tanto cronologicamente, quanto no seu sentido real dos livros. É a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia. Antes da tribo de Levi, antes de Levi, olha aqui, Levi era filho de... irmão, essa você acerta. Levi era filho de... Jacó, amém? Quem falou Jacó? Moisés era da tribo de Levi. Arão, o primeiro sumo sacerdote, era da tribo de... Só que Levi já tinha morrido há pelo menos uns 400 anos, enquanto Moisés... Amém ou não amém? Nós estamos falando de Abraão, o avô de Levi. É a primeira vez que a palavra sacerdote aparece nas Escrituras.
E aqui fundamental, a primeira vez que Deus é classificado, categorizado como Deus Altíssimo, é também aqui em Gênesis. Então, por que esse versículo é fundamental? Porque toda vez que a gente for falar sobre dízimo, daqui para frente, eu tenho que usar o mesmo conceito de que foi usado aqui. É o princípio da primeira menção. Estou falando de teologia, amém ou não amém? Isso aqui é uma aula de estudo bíblico, amém ou não amém? Hora ou outra a gente tem que usar termos técnicos, não tem jeito. Presta atenção. Então, a primeira vez que aparece a palavra dízimo, segundo o princípio teológico da primeira menção, então daqui para frente eu tenho que usar sempre esse conceito. Porque é assim que a Bíblia vai me mostrar. Amém ou não amém? É a primeira vez que aparece a palavra sacerdote. Então daqui para frente eu tenho que usar sempre esse conceito desse contexto. Consegue compreender ou não? E é a primeira vez que Deus, como Senhor Altíssimo, é apresentado nas Escrituras. Então isso aqui tudo foi a outra aula, vamos começar a aula de hoje. Amém ou não amém? Alguma dúvida até aqui? Podemos começar a aula de hoje, né? Isso tudo a gente falou na última aula. Então, esse conceito, ele vai ser carregado desde o primeiro momento que ele aparece, durante toda a Escritura. Ele não vai mudar. Então, quando eu leio o que está escrito em Gênesis capítulo 14, eu começo a entender que a relação entre dízimo, ela vai ser sempre feita na presença de alguém e um sacerdote. Amém? Então, o dízimo, segundo o conceito segundo o princípio da primeira menção e segundo o conceito que ele aparece em Gênesis 14, então o dízimo ele vai sempre carregar o quê? Ele vai sempre carregar a existência, a necessidade da existência entre o dizimista e o sacerdote. Está conseguindo compreender? Daqui, meu irmão, a gente já destrói aquela falácia de pessoas que gostam que dizem que dão o dízimo para os pobres. Pastor, eu sou dizimista, mas eu gosto de dar o meu dízimo para quem realmente precisa. Eu dou o meu dízimo lá para a organização lá que cuida dos refugiados. Já está fora do conceito. Porque quem é o sacerdote lá que recebe isso? Você está conseguindo compreender a importância do negócio? Tem algum sacerdote do Deus Altíssimo lá? Então já não dá. E nem estou falando de lei, tá bom, irmão? Porque a parte da lei já ficou na primeira parte da aula. Nós já não estamos mais falando de lei agora. Porque isso aqui é antes da lei. Esse é o princípio do dízimo. Agora eu estou entrando no princípio do dízimo. Da existência real do dízimo. A necessidade pela qual você tem que dizimar é essa. Amém? Amém? Então, segundo o chamado da primeira menção, e Melquisedeque, rei de paz, trouxe pão e vinho, pois atuava como sacerdote do Deus Altíssimo. Qual que é o contexto disso aqui, para a gente poder compreender esse texto? Qual que é o contexto desse momento aqui? O que estava acontecendo aqui? Abraão, você lembra? Não vou ler os textos, porque senão a gente vai ficar aqui eternamente. Jesus volta e a gente não terminou. Abraão foi para uma guerra. Você lembra disso? Foi lá numa guerra e resgatar o sobrinho dele lá, Ló. Porque, meu irmão, Ló foi a pior coisa que aconteceu na vida de Abraão. Foi a pior coisa que aconteceu na vida daquele homem, foi aquele sobrinho. Porque aquele sobrinho não devia ter ido. Ló foi um problema. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela. E o que o homem faz? O Ló era sobrinho de Abraão. O pai dele tinha morrido, o pai de Ló. E ele era pequeno. Então Abraão teve dó. Irmão, é assim, irmão.
Deus manda você fazer uma coisa, aí você tem dó, aí você tem pena, e aí você não faz aquilo que Deus mandou, porque você fala assim, mas Deus entende. Deus não mandou levar o Ló, e o Ló só atrasou o chamado de Deus na vida de Abraão, porque não era para ter ido, não era para ter ido. Pai, mãe, filho, sobrinho, você tem que deixar ele ir, irmão. Eu falo isso muito para minha mãe, coitada. Minha mãe fala, mas você me deixou aqui, o que vai ser de mim sem mim, você? Eu falo, mãe, filho tem que ir. Louvado seja Deus pela tua vida, você fez tudo o que tinha que ter feito, você fez da melhor forma possível, mas os filhos são como flecha, e nós, pais, somos como arcos, então as flechas têm que ser lançadas. Lançou, irmão, lançou, acabou, deixa ela ir. Mas o menino era o Lózinho era pequitito, como vou deixar? Meu irmão, Deus mandou você largar tudo. Olha aqui, o Lucas está lá na Espanha, amém, irmã? Vocês sabem, né? Irmão, eu estou aqui, eu tenho que falar de outras coisas, porque eu toda hora falo, meu Deus do céu, ele vai atravessar a rua, o Lucas é todo avoado, vai atravessar a rua, não sei se esses espanhóis, eles andam tudo igual louco, eu não estou lá para poder avisar ele que o carro vai vir, eu não estou lá para falar, irmão, deixa aí. Onde os nossos olhos não alcançam, a mão do Senhor cobre. Então Abraão tinha que ter deixado Ló lá, porque Deus ia dar conta dele. Mas não quis levar. E esse menino aí, depois de tanta coisa, se envolveu no problema lá, numa guerra, lembra? Teve uma guerra entre o norte e o sul, uma cidade do norte contra uma cidade do sul. 5 reis do norte venceram os 4 reis do sul, 4 cidades. Esses 5 reis tomaram o patrimônio, todo o patrimônio, porque não sei se você sabe, quando tem guerra é assim, quem vence leva tudo que tem lá, ouro, comida, bens, leva tudo. Então, esses 5 reis, essas 5 cidades venceram esses 4 reis, levaram tudo que tinha. Isso se chama espólio de guerra. Tudo que tem você leva, irmão. Na guerra ninguém é de ninguém. Tudo que sobrar lá, acabou. Eu estava até lendo estava assistindo uma matéria, um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial na Polônia. A Polônia era um dos lugares onde tinha mais judeus na Europa durante a Segunda Guerra. E sabemos tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, sabemos tudo o que aconteceu com os judeus, sabemos tudo o que aconteceu na Polônia. E os poloneses, né, sempre ficaram naquela e tal, né, a gente também não é contra os judeus, mas também a gente também não somos contra Hitler, aquela coisa toda, enfim, né, fizeram ali um meia-culpa e os judeus foram tirados de lá, amém ou não amém? Foram levados para os campos de concentração, o mais famoso dele, Auschwitz, por acaso, fica na Polônia, enfim. O que eu quero dizer com isso tudo? E esse documentário era de uma mulher brasileira que ela é judia. Então ela tinha famílias, que eu acho que não me engano o avô dela, morava na Polônia. E tinha lá, e os judeus, você sabe, eles sempre tiveram muitas com boas condições financeiras, sempre, ainda é um povo muito próspero. Então eles moravam na Polônia e tinham casas na Polônia. E casas bonitas, grandes, e eram comerciantes, eram vendedores, enfim. E os poloneses fizeram o quê? Quando os judeus foram retirados de lá, tomaram as suas casas. E o documentário era esse, que ela dizendo que ela falava, eu fui até a Polônia, eu fui até a casa minha casa, porque era do meu avô, mora lá uma família polonesa, e simplesmente entraram, ficaram na casa e agora é deles. Por quê? A guerra é espólio de guerra. Infelizmente. Então, esses 5 reis levaram o espólio da guerra das outras 4 cidades. Amém ou não amém? Amém?
Ló morava numa das cidades que foi destruída. Olha só como Deus é, meu irmão. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles levaram todos os espólios de guerra e levaram Ló junto com ele. Matou todo mundo, mas Ló não. Ló eles levaram junto, como espólio de guerra. Ele morava em Sodoma, Sodoma perdeu a guerra e ele foi levado junto com os outros reis. A Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão então juntou 318 homens, nascidos na sua casa, eram escravos, presta atenção, escravos, porque Abraão não tinha filho, não sei se você lembra, tinha escravos, homens, trabalhavam para ele, mas eram escravos. E chamou esse povo e falou: vamos lá que eu preciso resgatar esse menino, porque esse menino, olha, só Jesus na vida dele. 5 exércitos venceram 4 exércitos, amém ou não amém? E Abraão falou: quer saber, eu vou enfrentar esses 5 exércitos com 318 homens. Ou seja, ele já saiu perdendo, né? Mas milagrosamente, sem coincidência nenhuma, né? Milagrosamente ele vai lá, vence a batalha contra 5 reis e resgata Ló. E aí o rei quis dar dinheiro para ele, para Abraão. E Abraão falou assim: não quero seu dinheiro, porque depois vão falar que foi você que me enriqueceu. Então ele está voltando da guerra, amém ou não amém? Ele está voltando vitorioso da guerra. Enquanto ele está voltando vitorioso da guerra, cheio dos espólios da guerra, o que eram esses espólios da guerra? Pergunte para mim o quê? Era tudo que Ló tinha. Porque eu não sei se você sabe, deixa eu te contar um segredo. Ló era órfão, amém? O que Abraão fazia? Abraão dizimava na vida de Ló, durante todo esse tempo. Foi assim que... Irmão, como que você acha que Ló enriqueceu? Abraão dizimava na vida dele, durante a vida toda. E aí ele enriqueceu. E aí ele vai para Sodoma, perde a guerra, não tomam o espólio dele, e ele entrega isso para Abraão. E Abraão disse: olha, eu não vou ficar com isso. E quando encontra com Melquisedeque, vindo da guerra, Melquisedeque então encontra com ele no meio do caminho. Eu não sei se eu já contei a história de Melquisedeque. Já contei? Que ele era da tribo de Cã? Aí, você não lembra? Já contei sim. Eu não acredito, irmão. Vocês, olha, tem que ser terapia de choque com vocês. Não acredito que eu já contei. Cadê a Gemima? A Gemima que tem tudo anotado. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis capítulo 9. Você conhece a passagem também, nem devia ler. Gênesis capítulo 9. Mais fácil achar aqui, porque ali está complicado. Gênesis capítulo 9, vai dizer assim. Verso 20. E começou Noé a cultivar a terra, e plantou ali uma vinha. Meu irmão, a vinha, nas escrituras, ela é um dos maiores causadores de problemas. Porque da vinha se tira o vinho, e o vinho leva para a bebedeira. Então aqui te apresento a primeira bebedeira das escrituras. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha.
e bebeu do vinho, e embriagou-se. Olha aqui para mim. Se não embriagasse, podia beber tranquilo. O problema é que embriaga, né? Aí é complicado, né? Embriagou-se e descobriu-se de suas roupas dentro da sua tenda. Olha aqui, estava dentro da tenda. Estava dentro da tenda. E Cã, pai de quem? Canaã. Pai de quem? Canaã. Canaã. Ah, tá bem. Guarda aí. Cã. Vou colocar aqui para você lembrar que você não lembra. Como é o nome dele, Jesus? Jafé, Sem e Cã. Um dos filhos de Cã chama-se Canaã. Canaã. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei. Qual era a terra? Canaã. Tá bom. E Cã, pai de Canaã. Canaã só chama Canaã porque a primeira pessoa que foi morar lá chamava-se Canaã. Ou Cã. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai e se gabou disso para seus 2 irmãos. Você conhece a passagem? Eu já te expliquei, eu já te falei que, no mínimo, Cã tentou violar o pai, porque o pai estava nu, e ele... lembrou, né? Então, Cã, no mínimo, ele tentou violar o pai, tentou estuprar o pai, tentou ter relações sexuais com o pai. É que a Bíblia não vai... A Bíblia, aqui nesse texto... Os tradutores eles vão dar uma amenizada e vão dizer que conheceu, não é? A nudez, é assim da sua Bíblia aí? Sim. Só que no hebraico essa palavra conheceu que está aí é a mesma que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando diz que Adão conheceu a sua mulher Eva e ela engravidou. É a mesma palavra. Então, o que acontece? Deixa eu te contextualizar. Cã tentou praticar uma violência sexual contra o seu pai Noé, e Noé amaldiçoou ele. O que ele disse? Qual que foi a maldição? Olha aqui para mim. Eita, já fechei o livro. Maldito seja Cã. Maldito seja Canaã. Olha só, irmão, meu Deus, já falei sobre isso. Se você lembrasse, a gente... mas tudo bem que eu repito, eu falo a mesma coisa 1000 vezes, lá em casa eu sou assim. Priscila fala assim, você quando começa a falar, fala a mesma coisa 1000 vezes, não tem problema, eu falo mesmo. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai e se gabou disso para seus 2 irmãos. Verso 25, e disse Noé, dizendo, maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Então, o que vai acontecer aqui? Vai recair sobre os filhos de Canaã e toda a sua descendência 2 maldições. Quantas maldições? 2. Primeiro, eles não entram mais em nenhum tipo de contagem. Não se fala mais deles. Está conseguindo compreender? Dos filhos, da descendência. Se perde a descendência. Se perde a descendência desses homens. Vem comigo devagarzinho. Salém. Quem era o rei de Salém? Irmão. Olha, eu vou começar a dar choque em você, irmão. Quem que era o rei de Salém? Melquisedeque. Amém? E Salém, nessa época aqui, ela era uma terra tomada por um povo. Qual povo? Os jebuseus. Era a terra de Jebus, que morava em Salém. Amém ou não amém? Eles habitavam na terra
Você vai ver lá depois que Josué vai lá e tira os jebuseus, os amorreus, toda essa malta ele tira de lá para poder entrar na terra prometida, Canaã. Ou seja, Melquisedeque era rei de Jerusalém. Porque depois eles vão somar, porque a cidade chamava Salém. Então eles vão juntar Jebus com Salém. Então, Melquisedeque era rei de Salém, onde moravam os jebuseus, que no futuro, a Bíblia vai dizer, quando Josué tira os jebuseus, os amorreus, todo mundo da terra, eles então finalmente tomam Canaã. Ou seja, os jebuseus moravam em Canaã. E Melquisedeque era rei de Salém, era rei dos jebuseus. Por isso que depois lá na frente, no Novo Testamento, você vai ver que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe. Por quê? Porque a sua linhagem parou de ser contada, parou de ser considerada por conta da maldição que Abraão, que Noé jogou sobre ele. Essa foi a primeira maldição. Qual foi a segunda maldição que recaiu sobre ele? O pecado das perversões sexuais. Por isso que Deus vai dizer para Josué, quando você chegar lá no povo de Canaã, não faça o que os cananeus fazem. E aí ele vai dar a lista de Levítico capítulo 17, que ele vai falar sobre todos os problemas das perversões sexuais. Você lembra? Quer ver que eu vou te mostrar? Abre aí Gênesis 17. Não sei se é 17, Jesus, ou é 19. Peço desculpas, a gente não tem nada a ver. Gênesis 19 é Ló, Sodoma e Gomorra. É Levítico. Olha aí, você viu? É só pedir por Jesus que ele ajuda. Deixa eu ver se é 17. Ou é 18 ou é 19. É o 18. Então presta atenção. Então ele vai dizer aqui, olha só, verso 18, verso 1. E falou o Senhor Jeová a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel, eu sou o que sou, o vosso Deus. Não fareis as mesmas obras que são feitas na terra do Egito, na qual habitaste. Nem fareis conforme as obras da terra de Canaã, para onde eu vos levo. E não andareis segundo os seus costumes. Olha só. Mas cumprireis os meus preceitos, as minhas leis, e guardareis os meus estatutos. Eu sou o que sou, o vosso Deus. Aí aqui ele vai começar a falar tudo o que ele não quer que o povo de Israel faça, que o povo de Canaã fazia. Olha o que o povo de Canaã fazia. Verso 7, é logo o primeiro. A nudez do teu pai, olha só, a saber, a nudez da tua mãe, não descobrirás. Em outras versões, não desrespeitarás. Olha aqui para mim, o que é desrespeitar a nudez de alguém? Ah, irmão, para de graça, né? Ela é tua mãe, não descobrirá a tua nudez. A nudez da mulher do teu pai, olha só o que eles faziam em Canaã. Não descobrirás, é a nudez do teu pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã. Incesto. Filho do teu pai ou filho da tua mãe, nascida na tua casa ou fora dela. Quem que é nascida fora da casa? Meia irmã. Também não pode, porque tem um pessoal que gosta de sair com a meia irmã, porque diz que tudo bem. Não pode. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, a filha da mulher. Aqui ele vai falar sobre um monte de problemas de perversão sexual. Da nora, da sogra. Ele vai falar um monte de coisa aqui. Vai falar, olha, o que esse povo fazia, olha só. Não te chegarás a uma mulher durante o período da tua impureza. Enfim, todos os problemas sexuais, perversões sexuais. Ele vai falar aqui que o povo de Israel não é para fazer, porque lá em Canaã era top. Lá podia fazer tudo isso. Porque foi a maldição que Noé lançou sobre Cã. E a sua cidade, no caso Jebus, Salém. E quem que aparece como rei de Salém? Melquisedeque, que é descendente de Canaã.
Logo Cã. Por isso que quando você vai ler sobre, já falei, por isso que quando você vai ler sobre Melquisedeque no Novo Testamento, vai dizer que ele não tem pai nem mãe. Aí você fala para ele, nossa, ele é um mistério. É um mistério, Melquisedeque não é mistério coisa nenhuma. Ele só não é contado a genealogia dele, por conta da maldição. Amém ou não amém? Então, era tradicional, era tradição naquela época, quando um rei voltava vitorioso da batalha, os reis vizinhos levavam até ele pão e vinho. Era normal. Então, sei lá, teve uma guerra entre a Lausanne e, sei lá, Coimbra. Aí Lausanne volta vitorioso, o rei de Miranda do Corvo, o rei de, enfim, sei lá, Semide, Penela, traz para o rei da Lausanne pão e vinho, porque ele vem vitorioso de uma batalha. Era normal isso. Amém ou não amém? Melquisedeque então faz isso, porque Abraão vem vitorioso de uma guerra. Amém? Amém? Mas, aqui tem um mas, Melquisedeque era ele não era só rei. É por isso que vão buscar, né, o sacerdócio dele e vão colocar o de Jesus como sacerdócio dele, porque ele era sacerdote e rei. E era um sacerdote que não vinha das entranhas de Abraão. Então por que ele não vinha das entranhas de Abraão? Porque Abraão está aqui, ó. Por que ele não é um sacerdote da mesma linhagem de Abraão? Porque ele está aqui, amém ou não amém? Vou colocar ele de azul aqui, ó. Melquisedeque está aqui, amém? Ele está aqui da linhagem de Cã. Ele está na linhagem de Cã, então ele está ligado em Cã através de Canaã. E Abraão está onde? Abraão está aqui. Abraão é da linhagem de Sem, do povo justo. Todo o povo de Israel descende de... Você sabe de onde você descende? Ah, irmão, para de graça, você não sabe. De onde que você descende? Você, irmã, descende de onde? Você descende de Jafé, Sem ou Cã? Bom, todo mundo aqui, ó, deixa eu só contextualizar aqui. Todo mundo sabe que teve um dilúvio e toda a humanidade morreu, amém ou não amém? E que Noé tinha 3 filhos, Jafé, Sem e Cão. E desses 3 filhos, toda a humanidade foi repovoada, amém ou não amém? Ou seja, nós viemos de um dos 3. Vocês vieram de quem? Você veio de quem? Ali atrás, ali o pastor disse que veio de Jafé. Você vem de quem, irmã? Irmã Tânia. Então vamos lá. Dali um, quem dá um? Dá um, vamos lá. 1 para 100. 1 para Jafé do pastor no fundo, 2 para 100. 100. 100. Quem mais? Lá, irmão, lá 100. Quem mais? Raquelzinha. Eu sei de onde eu vim. Eu vim daqui. Marcado de vermelho igual. Que mais? Talvez, mas muito provavelmente. Não vim não. Mas vamos imaginar que sim. Quem mais? Alguém aqui falou Jafé? A irmã Fátima falou Jafé. Então vamos lá. Está nas... Quem tem meu livro? Famílias que Salvam Cidades. A irmã tem. Então não leu direito, porque lá tem, eu fiz um mapa disso daí com todos os nomes dos países. Tem lá um cronograma com um mapa com o nome dos países. Tá lá Jafé, Sem e Cã, e embaixo todas as nações que vieram de cada um deles.
de Sem descende todo o povo de Israel, todo o povo árabe descende de Sem. Amém? Abraão, logo Isaac, logo Ismael. Amém? Então, nós descendemos de Abraão, sim, espiritualmente. Somos filhos de Abraão e espiritualmente, porque a igreja é filha de Abraão, espiritualmente. Jafé, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jafé saiu do centro de onde estava ali a arca, no Monte Ararat, mais ou menos onde hoje é a Turquia, e diz que ele foi para cima. Então, todo o povo europeu é descendente de Jafé. Então, desde da Turquia, da metade da Turquia para cima, Rússia, todo o leste europeu, a Inglaterra, até lá em cima, até Portugal aqui na ponta, toda essa parte de cima são os europeus. Então, são os descendentes de Jafé. Então, se a sua descendência é europeia, você é descendente de Jafé. Jafé é o teu papito. E Cã, um dos filhos de Cã, na descendência dele, chama Cuxi. E Cuxi é o primeiro nome da Etiópia. O primeiro nome da Etiópia era Cuxi. Amém ou não amém? Tanto é que a rainha de Sabá vem de Cuxi. Ela vem da Etiópia para encontrar com Salomão. Então, todo o povo africano e todo o povo das Américas são descendentes de Cã. Porque cruzou o oceano, irmã? Eles cruzaram o Oceano Atlântico? Quem? Os descendentes de Cã que moram nas Américas? Cruzaram o oceano? A cara da Teresa. Essa Bíblia é maravilhosa quando a gente descobre essas coisas, né? Também eles estavam unidos. Ainda era um só continente. Ainda era só. Segundo a Bíblia. Não, aí as questões da... Sim, mas segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, só existia um continente. E quando se rompeu-se as portas do abismo e veio as águas do dilúvio de baixo, o que é isso? Porque quando quando você vai ler lá no dilúvio, você vai ver que vem água de cima para baixo e vem água de baixo para cima. Você sabe que a maior parte da água está embaixo. A ciência diz que era impossível de chover durante 40 dias e inundar a terra toda. Cientificamente, matematicamente, é impossível. Não tem como você encher até o pico do Everest de água, o planeta Terra todo, só com 40 dias de chuva. Mas não foi assim que aconteceu. A Bíblia não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se abriu seus comportas do céu e veio a água de lá. Irmão, agora você entende por quê. Lembra que eu fiz o desenho de onde a Terra estava? Então abriu-se as comportas, a água toda que está fora inundou a terra e a água que estava dentro, está na Bíblia, e a água veio de baixo para cima, puf, puf. Ou seja, o que aconteceu? Existe uma falha tectônica que vem lá de San Andreas, nos Estados Unidos, e ela vem cortando, ela corta o Oceano Atlântico inteiro, e ela vai até o sul da África, e é uma falha tectônica que foi dali que por onde abriu o abismo e a água veio de baixo para cima. Então, quando ela abriu essa falha tectônica, ela partiu os continentes, esse um só continente que existia. Só que eles ainda estavam. Então, a malta aqui da África, os filhos de Cã, muitos correram para cá. Quando eles olharam para trás, não foi. Eita, tem um oceano aqui, não dá para a gente voltar para casa mais. Foi quando fizeram os barcos. É a Bíblia, meu irmão. Foi assim que foi. Tanto é que a ciência diz que os continentes eles ainda continuam
se afastando. Isso é impressionante, irmão. Você pega aqui as Américas, ela encaixa certinho, ela encaixa perfeitamente aqui na África, assim, ela encaixa como se fosse realmente um. Qual que é o problema? Pergunte para mim qual? Que eles dizem que isso aconteceu há não sei quantos bilhões de anos, e a Bíblia diz que foi há 6.000. Mas se a Bíblia diz que foi, irmão, quem sou eu para dizer que não? De repente, nos primeiros anos, porque diz que os continentes eles se afastam, se não me falha a memória, acho que é 1 centímetro, 1,5 centímetros por ano, eles se afastam um do outro, ou a cada 10 anos, alguma coisa assim. Só que quem é que garante para mim que no início isso não foi rapidão? Enfim, volta para cá. Por que eu estou falando isso? Do povo. Melquisedeque é rei dos jebuseus, amém ou não amém? Os jebuseus habitavam no mesmo lugar onde hoje é Jerusalém. E esse encontro, agora que o negócio vai ficar, você não vai saber. Esse encontro entre Melquisedeque e Abraão foi no Monte Moriá. Você lembra do monte, não lembra Moriá? Nem lembra, né, irmã? Mais ou menos. O que aconteceu no Monte Moriá? Onde Abraão sacrificou Isaac. Mas não foi só isso que aconteceu no Monte Moriá. No Monte Moriá, mais para frente, no Monte Moriá, tem um lugar lá que vai se chamar... No mesmo monte onde Abraão sacrificou Isaac, foi onde Jesus foi crucificado. O mesmo monte onde Davi encontrou com o anjo de Araúna. Você pode pensar, tem alguma coisa nesse monte aí, mas tem, meu irmão. É nesse lugar que Melquisedeque encontra com Abraão, amém? Na mesma montanha. Tudo isso aconteceu no mesmo lugar. Coincidência, né? Claro, só pode. Anos de diferença, mas todos os acontecimentos no mesmo lugar. Então Melquisedeque sai ao encontro de Abraão, leva para ele pão e vinho, e é a primeira vez que aparece a palavra sacerdote nas Escrituras. No verso 19, Melquisedeque abençoa Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. A primeira vez que aparece Deus sendo definido como possuidor dos céus e da terra. Ou seja, é a primeira vez que Deus aparece como dono de tudo. Aquele que possui os céus e a terra é dono de tudo. Amém. Consegue entender ou não? Um sacerdote, um dízimo para aquele que é dono de tudo. E no verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários, os teus inimigos nas tuas mãos, e deu a Abraão o dízimo de tudo. Preste atenção, Abraão vai dizimar para Melquisedeque, amém ou não amém? Vai dizimar de tudo que ele resgatou dos despojos. Meu irmão, era pouco ou é muito? É muita coisa, irmão. 5 nações. Abraão, olha aqui, Abraão não pegou os despojos da guerra dos reis, mas ele vai dizimar de tudo que ele resgatou de quem? Ló enriqueceu com o dízimo que Abraão deu para ele a vida toda. E por que Abraão dizimava para Ló? Porque não tinha sacerdote para ele dizimar. Antes de Abraão conhecer o sacerdote do Deus
ele dizimava na vida de Ló. Ló ficou rico. Consegue entender ou não? Foi para Sodoma. Aconteceu tudo o que aconteceu, teve que voltar porque a Sodoma perdeu a guerra. Agora Abraão resgata esse dízimo e agora ele tem um sacerdote para entregar. Porque Melquisedeque é o sacerdote. Então agora ele fala assim, olha, agora eu tenho alguém para entregar o dízimo. Porque esse é o princípio básico do dízimo. Qual que é o princípio básico do dízimo? É a relação entre um sacerdote e Deus. Esse Deus aqui. É essa conexão. Por isso que você não pode dizimar lá para o pessoal que cuida das missões, lá, não. Primeiro que lá não tem um sacerdote. Segundo que o Deus Altíssimo não tem relação. Então, você vai pegar o seu dízimo e você não vai ter relação com o Deus dono de tudo, porque quem faz a mediação é o sacerdote. Esse é o princípio básico. O dízimo é uma relação entre o homem que Deus escolheu, o homem que Deus levantou, você que está entregando o dízimo, deixa eu fazer diferente para você compreender. Qual que é essa caneta preta aqui, ela é ótima, mas ela é tão ótima que, olha só, ela não quer sair nunca. Qual que é o princípio do dízimo? É a relação entre o Deus possuidor e dono de tudo, amém? O sacerdote que ele separou, que ele levantou, e, como é óbvio, o dizimista. Então, qual que é a relação? Qual que é o princípio básico do dízimo? É a relação entre o dizimista e o sacerdote. O sacerdote e o dizimista, tendo Deus como testemunha. Todo dízimo tem que ter o Deus Altíssimo, dono de tudo, e tem que ter o sacerdote, porque senão não há uma relação do dizimista com o sacerdote, do sacerdote com o dizimista, Deus no centro de tudo. Por isso que você vai ver toda a lei, vamos dar um pulinho para a escapadinha, porque Deus usou esse princípio e aplicou ele na lei. Você não vê nenhum dízimo na lei sem sacerdote. Nenhum dizimista vai fazer dízimo na lei sem que haja sacerdote, sem que haja essa relação. E você não vai ver ofertas, primícias, o sacerdote ele nunca deixa de abençoar aquele dízimo. É a palavra final. Porque é a palavra que ele libera para esse. Esse entrega o dízimo para esse e esse abençoa esse, com Deus como testemunha, meu irmão. Largou Deus no meio como testemunha. Se Deus está no meio como testemunha e diz que sim, não tem como não acontecer, porque ele assinou embaixo. Amém. Por isso que o dizimista tem que entregar para o sacerdote na presença de Deus e como testemunha, para dizer, olha, eu estou entregando. E esse aqui tem que abençoar e dizer, Deus te abençoe, seja abençoado o seu dízimo, na testemunha desse. Aí, meu irmão, fechou aqui o ciclo, acabou, não tem para onde correr. Tem coisa que não compreendeu ou não? Amém. Lembra que eu falei de Samuel? Foi na última aula, na penúltima aula, sei lá, qualquer coisa assim.
Agora você entende por que aqui, quando estende a mão aqui, eu como ministro, como sacerdote, abençoo a oferta do teu povo. Por quê? Está sacramentando aquilo que está entre essas três pessoas. Amém. Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Olha aqui, contextualizar rapidinho, já falei isso umas 10 vezes, mas vou falar de novo. Olha aqui, Ana ia todos os anos, amém ou não amém? Ana ia junto com o marido dela, Eucana, todos os anos até a montanha de Efraim, lá para oferecer ofertas a Deus, no templo. Penina e Ana. A Bíblia vai dizer que Eucana sempre dava para Ana a melhor oferta. A melhor oferta, repete, a melhor oferta. A Ana tinha a melhor oferta. Flávio Joséfo vai dizer, um historiador judeu do primeiro século, vai dizer que aproximadamente, a Bíblia não diz, mas esse historiador judeu vai dizer que Ana foi ao mesmo monte, ao mesmo templo, 24 vezes. Ou seja, durante 24 anos, ela foi. Quanto tempo? 24 anos. Tinha fé essa mulher? Tinha fé. Então, durante 24 anos, ela tinha a melhor oferta e ela tinha fé. E ela ofertava e todo ano ela pedia um menino. Porque Penina tinha filho, mas ela não. Penina zombava dela, Penina batia, os filhos da Penina puxavam o cabelo dela, da Ana, zombavam com Ana, enfim. Durante 24 anos, com a melhor oferta, com fé. Ela pediu um menino e nunca aconteceu nada. Até que ela encontrou com Eli, o sacerdote. Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmão. É disso aqui que eu estou falando. Durante 24 anos, essa mulher aqui, durante 24 anos, tinha a oferta, a melhor oferta, e ela tinha fé. Ela tinha a melhor oferta e ela tinha fé. Durante 24 anos. Quantos anos? 24. Durante 24 anos. E nada aconteceu. Até que ela foi lá, você conhece a história, ele viu ela chorava, com a melhor oferta, cheia de fé, chorava, pedia, clamava, e ele olhou para ela e falou, essa mulher está, mamada, está bebinha. E foi lá e falar com ela, foi lá chutar ela, ei, sai daqui com essa sua bebedeira, mulher, some daqui. Imagina se é hoje, irmão. Imagina se o pastor Vitor aqui chega aqui e fala, irmã, você está bêbada, some daqui, vai para casa. Aí você desvia, vira bruxa. E a gente acha que não, eu queria viver naquela época lá, porque esses pastores são tudo grosso, rude. Olha aqui, ele chegou lá, meteu o pé nela, falou, some daqui com a tua bebedeira. Ela falou, não, olha só. Ela falou, não é isso, eu não estou bêbada, nunca que eu faria isso. Aí contou a história para ele, falou, há 24 anos, não está na Bíblia os 24 anos, mas ela disse que vai e leva oferta e tal, blá blá blá. Verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Ou seja, ela estava ali orando, clamando, chorando, balbuciando para que Deus concedesse para ela aquilo que ela queria. Verso 17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Está resolvido. A Bíblia vai dizer que no mesmo ano ela engravidou. Por que ela não engravidou antes, pastor? Porque ela tinha oferta, porque ela tinha a melhor oferta, porque ela tinha fé, porque ela tinha uma grande fé, mas ela não tinha a bênção sacerdotal, que é fundamental. Está conseguindo compreender ou não? Então, o dizimista, presta atenção, o dizimista tem que ter, olha que isso aqui veio do céu fresquinha, o dizimista tem que ter a melhor oferta, o melhor dízimo, porque Paulo vai falar, quando vocês forem ofertar, sejam, irmão, você não quis falar, né? Sejam generosos quando forem ofertar, ou seja, você tem que ter a melhor oferta.
Você tem que ter fé. Só que isso aqui é o seu papel. Só que esse aqui, isso é infalível, meu irmão. Você com a melhor oferta, cheia de fé no coração, e o seu sacerdote abençoando aquilo e dizendo: Deus te conceda a sua petição, vá em paz. Meu irmão, é batata. Com Deus no meio como testemunha, fechou. Você fez o quê? Você fez o quê aqui? O que é isso aqui que nós estamos falando? O que nós estamos falando? Qual que é a aula? Antes. Isso é o princípio. Esse é o princípio. Você cumpriu o princípio, irmão? Fica sossegada. Pode acontecer amanhã. Pode ser daqui um mês. Pode ser daqui um ano. Aí agora você... lembra que eu falei no início da aula? O princípio você já cumpriu. Agora só vai acontecer quando? Quando cumprir o tempo. Porque o princípio está feito. Ah, pastor, mas há 5 anos que eu faço isso e não acontece. Porque não deu tempo. Mas o princípio você já cumpriu. Porque se der o tempo e você não tiver cumprido o princípio, também não vai acontecer nada. Então, faça o princípio. É por isso, cumpra com o princípio. Porque se o tempo já tiver dado, meu irmão, vai acontecer na hora que você virar a porta. Amém. Ou acontece aqui dentro ainda. Eu já vi isso na igreja. Eu já vi isso na igreja. A pessoa está aqui na igreja, daqui a pouco, toca o telemóvel. Na hora que ele mete, pum, fechou o negócio milionário. Eu já vi isso. Dentro da igreja, recebe um telefonema, eita, tem que atender, vai ali fora, volta com um sorriso, fechou um negócio milionário. Ou então caiu o dinheiro na conta. Está conseguindo compreender? É forte ou não é? 9 e 10, 10 menos 10 já, meu Deus. Então, vem cá comigo. Esse é o princípio do dízimo. Está conseguindo compreender ou não? Não é só dízimo. Porque na nossa cabeça, olha aqui para mim, está marcado, está gravado assim, igual quando grava boi, assim, com aquele ferro de fogo. Marcou, está gravado na nossa cabeça que dízimo é para levantar a parede, que dízimo é para comprar luz, que é para comprar microfone, que é para construir igreja, que é para comprar cadeira. A gente marcou a nossa mente isso, desde que a gente é pequeno na fé. Mas olha aqui para mim, não existe um versículo na Bíblia que diz que é para isso que serve o dízimo. Não existe. Não existe. Se você pegar Malaquias 3,10, que é aquele texto que ninguém gosta, né? Quando alguém chega ali na frente, a paz do Senhor, filho, amém, abra comigo Malaquias 3,10. Ah, todo mundo... Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, blá blá blá. Veja, não é todo o dízimo. Não é todo o dízimo. Se fosse todo o dízimo, se você ganha 100, você tem que trazer 10. Mas não é todo o dízimo, são todos os dízimos. Ou seja, todas, lá do outro lado, todas aquelas formas de dízimo. Lembra quantas formas são? Ou seja, traga todos os dízimos. Todos os dízimos. É algo incumprível. Está conseguindo pegar? Porque se tem aqui nessa igreja, aqui, 100 pessoas, tem que ser 100 dízimos de 100 pessoas. Se for o ano do Maaser Sheni e do Maaser Hasson, são 2 dízimos por pessoa.
E mesmo que todos trouxessem, o que o verso continua dizendo? Para que haja Mantimento na minha casa. é parede ou é mantimento? Mantimento. Para que haja cadeiras confortáveis? Meu irmão, o princípio do dízimo sempre foi alcançar pessoas, não coisas. Estou falando da lei. Espera lá, você já está, opa, o pastor falou que já não é mais para dar o dízimo. Estou falando da lei. O objetivo do dízimo sempre foi alcançar pessoas, para que haja mantimento, não é para que haja manutenção. Para alcançar pessoas, amém. Olha, estou começando a gostar desse pastor aí, porque ele fala tudo que eu acredito. Eu acho que é isso aí mesmo. Não tem, para que comprar cadeira com o dízimo? Tem que dar para os pobres, não sei o que. Que pessoas? Você lembra quais são as pessoas? Vou escrever com aquela caneta preta fortona ali, que é para você poder ver bem. O dízimo da lei era para alcançar pessoas. Quais pessoas? Sacerdote, levitas, Você não lembra mesmo, né, irmão? Eu falei assim que tem umas 2 ou 3 aulas. Cantores. Quer que eu coloque o versículo aqui ou você quer ouvir, pastor? Porteiros. Vou botar aqui para poder não. Ah, detalhe, é nessa ordem. Viúvas, órfãos. Lembra do Abraão? E estrangeiros. Dez horas, deixa eu terminar aqui. Estrangeiros têm que ser fiéis a Deus. Não podia ser qualquer estrangeiro. Órfãos, não podia ter irmão mais velho. E viúvas, não podiam ter filhos com idade adulta, de acima de 21 anos. Porteiros, cantores, levitas e sacerdotes. Era nessa ordem. Ah, pastor, discordo. O órfão merece mais que a viúva. Mas vai reclamar com Deus, meu irmão. Era nessa ordem. Esse texto já terminei, tá bom? Só para a gente finalizar. Esse texto de Malaquias 3:10, o livro de Malaquias, ele começa a falar para esse povo aqui, ó. É para ele, porque esse povo aqui não levava o dízimo. Lembra que a gente falou do segundo dízimo? Que é o dízimo dos dízimos, o terceiro dízimo dos pobres. O segundo dízimo, que era o dízimo dos dízimos, lembra? Eles não levavam, eles não estavam levando. Então o povo trazia. Só que eles não entregavam para esses. Muito menos para esses. Então o que esses caras aqui estavam fazendo? Eles estavam retendo. Qualquer semelhança com o que acontece hoje, meu irmão, é pura coincidência. Você acha que a igreja é ruim de hoje, mas a igreja é ruim de muito tempo. Então, esses homens aqui estavam retendo o dízimo para eles, comprando terras, comprando... Está entendendo? E aí Deus vai para eles: vocês não sabem que vocês estão me roubando? E ele diz: onde que nós estamos te roubando, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas.
Aí Deus vai falar o texto que você conhece. Porque trazei todos os dízimos, ou seja, vocês não estão trazendo dízimo, só o povo que está trazendo. E o povo entrega para vocês, nós lemos lá, Maaser Rishon, lembra? O povo levava o dízimo para o sacerdote. O sacerdote tem que entregar o dízimo dos dízimos, Maaser Sheni. E ele não estava entregando. Então, esse texto é para ele, não é para o povo. Então também, pastor, estou livre do dízimo, porque essa mensagem não é para mim, é para o sacerdote. Não. Também serve para você. Só que o intuito principal dessa mensagem aqui, de Malaquias 3:10, era para os sacerdotes que estavam surrupiando o dízimo. Não estavam dando o dízimo dos dízimos. Amém ou não amém? Mas a vida toda você foi ensinado que era você que não estava dando. Eu sei disso, irmão, porque um dia eu também pensei assim. Amém ou não amém? Isso me isenta de dizimar? Claro que não, irmão, nós vamos chegar lá, vai chegar a tua hora ainda, ó. Alguma dúvida? Põe aí a fila no papel as dúvidas. Amém ou não amém? Então o dízimo é para alcançar pessoas. Quais pessoas? Essas aqui. O dízimo da lei. Amém ou não amém? Vamos chegar nas ofertas ainda. Aí, meu irmão, quando chegar nas ofertas, você vai falar, olha, Deus me perdoe. Porque a igreja tem que comprar cadeira nova? Tem. E tem que ser aquelas cadeiras ergonômicas. Já agora uma boa, não é? Tem que ter ar-condicionado aqui para ficar aqui um ambiente quentinho? Tem. Tem que meter as cortinas bonitas ali para ficar? Tem. Mas não é com dízimo. Vamos estreitar devagarzinho, né? Porque se você esquenta a água fervente e jogar a rã dentro, ela pula. Agora, se você meter ela lá dentro, na água fria, e esquentar aos poucos, ela morre cozida.